Para a gente finalizar a nossa discussão muito rápida sobre a lei de Hooke, eu queria fazer 2 comentáriozinhos sobre a lei e tentar resolver esses 2 exemplos que eu acabei de criar aí. O pessoal ficou muito impressionado com o aspecto do meu bonequinho ali, né? Certo? Levemente deformado. Ficou horrível, confesso. Meus queridos, eu tinha problema em arte. Não, sério. Olha só. Quando eu te apresentei a lei de Hooke, eu não analisei ela vetorialmente. Eu coloquei a fórmula de escalar apenas. Eu só te avisei que o módulo da força com que se traciona uma mola é diretamente proporcional à deformação da mola. Se a deformação da mola triplicou, a única explicação é que a força que atua nela triplicou. Mas esta fórmula, ela ganha 2 aspectos distintos dependendo de que força nós estamos falando. Se eu boto as setinhas em cima da equação, ela vira uma equação vetorial, certo? Assim como a segunda lei de Newton, embora na grande maior parte do tempo a gente fale só força igual a massa de aceleração, é bom lembrar, né, que a força resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor aceleração. O problema é que a fórmula pode aparecer, a lei de Hooke pode aparecer dessa maneira. Qual é a diferença entre esta equação e a equação de cima? Seria importante a gente reconhecer. O que elas têm de diferente visualmente? Não, eu digo pelo sinal mesmo, né? Todo mundo percebeu, né? Aí é que tá. Essas fórmulas, ambas são a lei de Hooke. O problema é que força é que cada uma representa. Observem que se eu tenho uma mola, se eu faço força nela para a direita, para onde é que ela deforma? Para a direita. Então tu aceitas que o vetor deformação e o vetor força apontam para o mesmo lado? E isso então seria representado pela primeira equação. Quer dizer que essa força aqui é a força que eu estou aplicando sobre a mola. Aquela primeira força seria a força aplicada sobre a mola. Força aplicada sobre a mola. Agora eu te pergunto, quando eu deformo a mola para a direita, para onde ela faz força? A mola. Né? A mola puxa para o outro lado, né? Quer dizer que se eu fosse comparar a deformação da mola com o vetor força que ela, a mola, aplica, teria que ter um sinal negativo para que esses vetores pudessem ser igualados, né? Certo? Se eu empurrar a mola para a esquerda, ela me empurra para a direita. O vetor força que a mola aplica tem sentido oposto ao da deformação sofrida por ela. Concorda comigo? Então tu vê que sutil, né? Essa nova equação é a força aplicada pela mola. Força aplicada pela mola. Eu lembro que uma vez estava dando essa aula no primeiro ano do ensino médio e um aluno não se convenceu com a minha explicação daquele menos. Ele não aceitou. E eu bati na tecla, não cara, pensa bem meu. Se eu puxo a mola, eu puxo ela para a esquerda, ela deforma para a esquerda. Mas se eu vou pensar na mola, a mola faz força no sentido oposto do qual eu faço. Quando eu puxo a mola para um lado, ela me puxa para o outro. E o guri ele não digeriu. Na outra aula ele me cutucou de novo, eu tentei explicar para ele. E falei para ele, te acalma que com o tempo a coisa vai se resolver na tua mente. Isso foi há 3 anos atrás, 2 anos e pouco. Hoje ele está no terceirão, esse guri. E esses dias eu fui dar a lei de Hooke de novo naquele terceirão. Na hora, né, entrei, me lembrei do guri, me lembrei de como foi difícil aquele momento que nós passamos. E dei a aulinha normal. E na hora que chegou esse comentário eu falei, ó, teve um de vocês que demorou a digerir essa informação no primeiro ano. E fiz. Dei a aulinha. Ninguém reclamou. Todo mundo perfeito. Aí eu perguntei, cara, tu lembra do quão trabalhoso foi essa nossa relação há 2 anos atrás? Ele, não. Ele não lembrava da dúvida. Tu vê que legal, ele não lembrava da dificuldade que ele teve de conceber o porquê daquele menos. Tu vê como o cérebro humano é incrível, né, cara? Com a maturidade, com o sono, mesmo inconscientemente, o cérebro resolve as tuas dúvidas. Isto é incrível. Eu me marquei com a dúvida do guri. O guri
resolveu tão bem na cabeça dele aquilo que ele nem lembrava que ele tinha tido aquela dúvida. Isso já me aconteceu também como aluno. Eu esquecer dúvidas assim, que eu achava terríveis e de repente eu via que eu tinha entendido e nem lembrava qual era a minha dúvida. O cérebro humano é uma máquina de resolver encrenca. Meus queridos, apesar de a lei de Hooke ser bobinha, ó, botei duas questões que não é só aplicar a lei de Hooke, que precisa conhecer outras partes da matéria para resolver. Me ajudem no primeiro exemplo. Uma mola de constante elástica 100 Nm está suportando um objeto de 5 kg num plano inclinado a 30 graus. Me ajudem, por favor. Como é que eu vou calcular a deformação desta mola? Achar quem? PX. Vocês aceitam que é o PX que traciona a mola? Só isso. Então PX é igual a P vezes seno, né? O legal é o cara que não está treinado, né? Pontilhada paralela, pontilhada perpendicular, desenha força-peso, decomponha em Px e Py, e o ângulo está sempre entre P e Py, por isso que vai ser vezes seno. Essa força Px é que vai esticar a mola, só isso. A massa do cara era 5, então o peso dele 50, tudo bem, gente? 50 vezes 0,5, Px igual a 25 newtons. E agora sim a matéria nova. F igual a K vezes X. A força que estica a mola é o Px, a constante elástica da mola vale 100, e aí tu calcula a deformação. 25 sobre 100, 0,25 metros, ou se preferirmos, 25 centímetros. Legal. Agora, deixa eu ver se a questão 2 se ela ficou melhorzinha. O enunciado para ela seria: em um elevador, um sujeito de 100 kg está sobre uma balança, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e no teto do elevador tem um corpo de 2 kg amarrado a uma mola. E a deformação desta mola de constante elástica 100 newtons por metro é 0,3 metros. Determine a indicação na balança. Tu vê, questão de elevador, já dei uma provocada e misturei com uma mola pendurada no teto. Me ajudem, como que eu vou matar essa charada? Como que eu vou matar essa charada? Eu vou ter que saber a aceleração. Primeira coisa, para eu poder achar a leitura da balança, eu tenho que descobrir a aceleração dessa encrenca. E onde é que eu vou ler essa aceleração? Se ele não falou nada, né, a única saída é eu usar este fato aqui para ver se eu descubro a partir deste fenômeno a aceleração. Vamos pensar. Qual é o peso daquele corpo ali? Massa 2 kg, gravidade 10, o peso dele deveria 20 newtons. Mas se 20 newtons atua numa mola de 100 newton por metro, não daria uma deformação de 0,3, né? Essa deformação está além do esperado. Essa deformação deve me ajudar a detectar a aceleração do elevador, né? Vamos calcular. F é igual a K vezes X. Se ele me deu a constante elástica da mola e deu a deformação da mola, eu descubro que a força atuando na mola é... Peraí. Então, com certeza tem uma força resultante atuando na caixinha, né? Porque pensa bem, se essa caixinha de 2 kg está sendo puxada pela terra com 20 newtons, mas está sendo puxada para cima pela mola com 30 newtons, vai ou não vai dar de calcular a aceleração dessa caixinha? Força resultante é massa vezes aceleração. Quem é a resultante? 30 menos 20 é a tração, a força da mola menos o peso. Isso é a massa vezes a aceleração. 10 é igual a 2 vezes A, descobri a aceleração do elevador. 5 metros por segundo ao quadrado. Que droga, eu não queria que fosse a metade da gravidade. Eu queria que fosse um número diferente. Mas tudo bem. Aceleração para cima ou para baixo? É verdade, né? Se eu começo a subir aceleradamente, o corpo, por inércia, tende a ficar. E por isso que a mola se esticou. Então, tu vê, a aceleração, que é o que faltava para
transformar numa questão normal de elevador, né? Nós descobrimos, acabou a participação da lei de Hooke, agora virou uma questão normal de elevador. Quais situações geram uma aceleração para cima? Tem duas situações de um elevador que pode gerar uma aceleração para cima. Ir para cima cada vez mais rápido ou ir para baixo cada vez mais devagar. As pessoas de dentro do elevador não saberão distinguir se o elevador está indo para cima cada vez mais rápido ou indo para baixo cada vez mais devagar. Vão se sentir todos mais pesados no elevador e não saberão, a não ser que olhem pela janelinha, né, qual é o movimento do elevador. Legal. Agora que a gente já matou a questão do corpinho, vamos pensar no indivíduo. Que forças atuam no indivíduo? Peso. Qual é maior? Normal, porque a aceleração é vertical para cima. Quem é a força resultante? Normal menos o peso, obrigado. O que a balança lê? Só se estiver na farmácia. Né? A balança lê a força normal, né? A gente comentou isso acho, na aula passada, né? Isso aí. A força resultante eu faço física, meu amor. Qual é a massa do indivíduo? 100 quilos com uma aceleração de 5 dá uma força resultante 500 newtons. Achei a força resultante. E o peso dele? Não, isso é massa. Isso, normal, tá, gente? Eu sei que na hora de fazer a conta, de repente tu ia acabar te tocando do engano. 1000 newtons. Menos 1000. Menos 1000 passa para o outro lado, mais 1000. Eu descobri que a normal atuando nesse indivíduo é 1500 newtons, mas balanças leem newtons só de questões bizarras, né? As nossas balanças leem em quilograma. Quantos quilogramas a balança leria? Quantos quilogramas a balança leria? 150. É só dividir por 10. Dividir pela gravidade. Essa questão, cara, se tu bota no vestibular, dá um índice de acerto baixíssimo. Pouca gente ia se tocar de calcular a aceleração pela presença do corpinho ali, né? Pouca gente ia, inclusive, perceber que a mola estava mais deformada do que deveria. Certo? Então é uma questão já no nível um pouquinho acima do normal ali. Mas só para a gente poder mostrar, né, que o fato da lei de Hooke ser simples não quer dizer que uma questão que envolva a lei de Hooke não seja um pouquinho mais apimentada. 4 minutos para tu fazer a pergunta final. Senão eu vou fazer um comentário que é irresistível. Ah, tá ali o nosso amigo. Valeu, show. Tô liberando vocês então. Ó, galerinha, não usem drogas, usem preservativo e, por favor, tragam muitas dúvidas na aula que vem. Tentem os exercícios, sofram e depois peçam pra gente resolver. Valeu!